Olá a todos. Nessa terceira parte da aula de dinâmica populacional de doenças infecciosas, nós veremos o princípio de ação de massas em epidemiologia e alguns exemplos de dinâmica de doenças em população, de modelagem. Bem, o- nos modelos em alguns dos modelos que nós veremos nesse curso, para modelar a transmissão, nós temos o chamado termo de transmissão, né, das equações de transmissão, que dependem basicamente de uma taxa de contatos entre os indivíduos na população, né, dependem do número da densidade de suscetíveis e dependem do número ou da densidade de infectados ou até mesmo da fração de infectados, dependendo de como for feita a modelagem. Mas essencialmente os componentes que fazem parte desse chamado termo de transmissão que aparece nos modelos são esses aqui: beta, que é a taxa de contatos, S, suscetíveis e infectados. A ideia de ação de massas é semelhante ao princípio de ação de massas em química, em que massas de diferentes reagentes, né, se misturam, né, interagem e aí dão uma certa concentração de produtos, né? Então, no caso da epidemiologia, seriam massas de suscetíveis interagindo com massas de infectados, né? Então, nós teríamos massas suscetíveis interagindo com massas de infectados de uma maneira homogênea, né? Bem, o termo de transmissão, baseado no princípio de ação de massas, é importante porque nós conseguimos aqui imaginar algumas estratégias de prevenção e controle de doenças. Então, para reduzir, né, para controlar uma doença, nós teríamos que reduzir o termo de transmissão, seja reduzindo a taxa de contatos, seja reduzindo a quantidade de suscetíveis, ou seja reduzindo a quantidade de infectados. Então, por exemplo, uma maneira de reduzir a quantidade de suscetíveis pode ser através da vacinação. Então, a gente diminuiria a quantidade de suscetíveis na população. Uma maneira de reduzir a quantidade de infectados seria, por exemplo, tratar animais infectados e se eles melhorassem e saíssem dessa condição de infectados, né, isso reduziria o termo de transmissão. E, bem, também há outras maneiras de reduzir a quantidade de infectados. Então, no caso de algumas doenças animais, o que se preconiza às vezes é o sacrifício de animais, de animais infectados. Isso reduziria a quantidade de infectados, né? E um outro termo que pode ser diminuído é a taxa de contatos de interação entre suscetíveis e infectados. Então, por exemplo, se os animais forem isolados, né, a gente diminuiria a taxa de contatos e, portanto, reduziria o valor desse beta, né? Então, relacionado a esse termo de transmissão e o princípio de ação de massas, a gente tem algumas estratégias de prevenção e controle, né? Como é o caso da redução de suscetíveis por vacinação, redução do número de infectados, por exemplo, sacrifício de animais doentes, isolamento de animais infectados, que diminuiria a taxa de contatos, né? E a unidade de contato, de transmissão, pode ser o indivíduo ou pode ser uma unidade mais ampla, como é o caso, por exemplo, de fazendas ou rebanhos, né? Como no caso da febre aftosa, né? Bem, tem uma série de estratégias de controle. Essa aqui é uma lista que aparece no livro de Epidemiologia Veterinária do Transfer. Então, só para citar alguns exemplos, né? Uma das estratégias que o Threshold coloca é não fazer nada. Não fazer nada, na verdade, tem a ver com o processo de espalhamento da doença que faria com que houvesse um esgotamento da quantidade de suscetíveis a ponto de diminuir o número de casos, né? Bem, nem sempre essa é uma estratégia é, recomendável, né? A quarentena, então alguns animais seriam colocados em quarentena e isso diminuiria a taxa de contatos. O descarte, que seria a eliminação de alguns animais, a vacinação que diminui a quantidade de suscetíveis, a quimioterapia, que é uma maneira é um tratamento é, e que poderia diminuir a quantidade de infectados. E aí uma série de outras estratégias, né? Deslocamento de hospedeiro, alternância do uso de pastos para diferentes rebanhos, controle de vetores, desinfecção de fomites, né? Melhoria de condições ambientais, de manejo, né? Isso aqui diminuiria, por exemplo, a suscetibilidade de alguns animais, né?
Então, se ele tivesse melhores condições ambientais, poderiam se tornar menos suscetíveis. De melhoramentos genéticos também iria no sentido de gerar animais menos suscetíveis, né? Bem, então o que a gente vai começar a ver agora são modelos matemáticos para simular a dinâmica de espalhamento de uma população, de uma doença numa população, né? E a ideia é entender como é que se dá o processo de espalhamento, prever o impacto de intervenções de controle, né? E por conseguinte, otimizar as ações de controle. Então, existe uma família de modelos que são chamados de modelos compartimentais, né? Esses modelos compartimentais pressupõem que você tem grupos de animais que podem ser caracterizados como pertencendo a um desses compartimentos ou categorias. O S aqui seriam suscetíveis e o I seriam infectados. Então, esse primeiro tipo de modelo compartimental seria do tipo SI. Então, ou o animal está suscetível, ou ele se infecta e permanece infectado, e aí os infectados permanecem nesse estado, né? Então, tem algumas doenças que se encaixam aproximadamente nesse caso aqui. Então, se a gente pensar, por exemplo, em infecção de alguns mosquitos, né, por dengue, né, eles provavelmente, se tiverem suscetíveis, depois vão se infectar e aí vão ficar, como o tempo de sobrevida é curto, vão permanecer nesse compartimento infectado é, até o final da vida, né? Aqui tem um outro caso de um modelo compartimental do tipo SS. Então, são pessoas ou animais suscetíveis que se infectam, né, com uma certa taxa, permanecem infectados durante um tempo e aí voltam a ser suscetíveis, e aí podem se infectar novamente, ficar infectados, e aí voltam a ser suscetíveis, e assim por diante. Esse é o caso de algumas infecções bacterianas, né? Por exemplo, por alimentos contaminados. Então, a pessoa pode se infectar, e fica durante um tempo infectada, e volta a ser suscetível, se alimentar novamente com alimento contaminado pode se tornar infectado novamente e assim por diante. Um modelo que é bastante utilizado para a dinâmica de doenças em populações, para doenças infantis, né, como sarampo, rubéola, né, a base desses modelos é do tipo SR, né. Então seriam suscetíveis, têm uma taxa de infecção, ficam infectados durante um tempo e depois, passado o período infeccioso, eles se tornam recuperados. O R que seria recuperados, e recuperados são imunes, né, àquela doença. E aí permaneceriam imunes pelo resto da vida. Tem outras doenças que se encaixam nesse outro esquema, que seria S e R, e aí depois de um tempo como imune, né, ou como recuperado, esses indivíduos ou esses animais voltariam a ser suscetíveis e poderiam se infectar novamente. Então esse é o SIRS. É, bem, entre esse estado aqui, esse compartimento de suscetíveis e o compartimento de infectados, a gente pode ter um compartimento de latência, que é o caso desse modelo, SLI, né? Então, lembrando daquele esqueminha que a gente levava em conta o ponto de infecção, né? Então, os indivíduos suscetíveis se infectam, podem passar por um período de latência e depois vão para o período infeccioso. Esse aqui seria o caso do modelo SLI, né? É, Nos outros casos, também existe um período de latência, mas há casos em que considerar ou não o período de latência não interfere de forma importante na dinâmica da população e, portanto, para alguns modelos, é, pode-se optar por não incluir um compartimento de latentes, né? Para outras doenças, o compartimento de latentes é importante. Então, um caso em que SLI, o compartimento de latência, seria importante é o caso da raiva, né? Então, só para dar um exemplo, um modelo compartimental do tipo SR. Em uma aula futura nós vamos ver esse modelo com mais detalhes, mas apenas para a gente ter uma ideia. Então aqui nós teríamos indivíduos suscetíveis, tem uma taxa de infecção lambda, né? Então eles se infectariam, ficariam um tempo infectados, e aí tem uma taxa de recuperação gama, e aí passariam a ser imunes, né? Se nós incluirmos no modelo vacinação, nós teríamos uma taxa de vacinação em que suscetíveis passariam a ser imunes por vacinação. Então, R que é recuperados ou imunes. E aí, para ter um modelo que levasse em conta também a dinâmica vital, né, taxa de natalidade e mortalidade, nós podemos incluir
natalidade e mortalidade no modelo também. Então, só um exemplo gráfico aqui do modelo SR. Então, aqui nós temos um certo número inicial de suscetíveis, que estão aqui em vermelho, um certo número inicial de infectados que estão aqui, e aqui nós começamos com nenhum recuperado, e é o que vai acontecendo, o número de suscetíveis vai diminuindo, e o número de infectados vai aumentando, né? E à medida que os infectados vão se recuperando, o número de recuperados vai aumentando, e aí, se nós considerarmos um período muito longo, né, a gente pode ir para uma situação de equilíbrio, né, em que vai ter um grande número de recuperados, uma fração de infectados e uma fração de suscetíveis. Então, dependendo das taxas, né, dessas taxas que aparecem aqui, esse equilíbrio vai se dar em diferentes proporções, né? Aqui é um caso em que a população fica com uma proporção grande de recuperados em tempos mais longos. E aqui nós vemos a curva epidêmica, né? Então, o número de infectados aumenta, atinge um pico. Então, essa é a fase ascendente, né? A fase de progressão, e depois tem uma fase de regressão aqui do número de infectados na população, né? Tendendo para tempos longos a uma situação de equilíbrio, né? Bem, agora nós vamos ver alguns exemplos utilizando sistemas de informação georreferenciada, que é um exemplo de uma modelagem que o professor Fernando Ferreira fez em sua tese de doutoramento sobre espalhamento de febre aftosa. Então, aqui nós temos os casos de febre aftosa em Santa Catarina, na década de 1990. Então, aqui outubro, novembro, dezembro, janeiro de 91, né, fevereiro de 91 e março de 91. Então, de outubro a dezembro de 1990 e de janeiro a março de 1991. Nesses mapas aqui, a gente nota que, a partir de alguns casos de febre aftosa no centro do estado, houve um espalhamento, né, ao longo dos meses, um espalhamento radial para os extremos do estado de Santa Catarina, né? Então, aqui estão os casos. Aqui é a continuação, né? Abril, maio, junho e julho. O importante de se notar aqui, então, é que houve um espalhamento radial a partir do centro do estado, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui está a densidade de animais por quilômetro quadrado nos diferentes municípios aqui do estado de Santa Catarina, né? Então, quanto mais escuro aqui, maior a densidade de animais por quilômetro quadrado. E aqui, nesses mapas, nós temos os casos, né, são esses pontinhos aqui em vermelho, e o resultado da simulação de um modelo SR, considerando também um espalhamento radial. Então, esse que aparece aqui em azul é o resultado já da simulação de um modelo SR, considerando também um componente espacial de espalhamento. Então, apenas para a gente exemplificar, o resultado do modelo SR desenvolvido pelo professor Fernando Ferreira é esse aqui. Então, a partir do centro do estado, a gente teria espalhamento do número de casos de febre aftosa para as bordas do estado de Santa Catarina. E aqui o exemplo de um anel de bloqueio, né? Então, em que seria estabelecida uma área aqui em que haveria uma baixíssima densidade de animais e que, portanto, não favoreceria o espalhamento da febre aftosa e, e contribuiria para o controle dessa doença. Então, normalmente o espalhamento, mas aqui a gente tem um anel, né, de bloqueio para que a doença não se espalhe. Então, novamente, simulação, e aí chega até o anel e não se espalha mais. Então, bem, para finalizar, algumas referências. Então, como mencionei a tese de doutorado do professor Fernando Ferreira, o artigo do Robert May, que cita aquela lista de R0s, e aqui os dados da Suécia sobre a epidemia de parvovírus em cães, né? Então, assim, a gente encerra essa terceira e última parte da aula de dinâmica de doenças infecciosas em populações, e a partir das próximas aulas nós vamos começar a ver os modelos matemáticos com mais detalhes. Então é isso, obrigado.